Capítulo 5. Da cultura. Artigo 166. O poder público garante, a todos, o pleno exercício dos direitos culturais, para o que incentivará, valorizará e difundirá as manifestações culturais da comunidade brasileira, mineira e, especialmente, uberlandense devendo, sobretudo. Inciso 1º. Preservar os seguintes bens materiais e imateriais. Alínea A. Arquitetônicos e documentais. Alínea B. Ecológicos. Alínea C. Espeleológicos relacionados com a história, memória e cultura do município. Inciso 2º. Garantir o efetivo acesso da população aos mais diversos bens e manifestações culturais, em atenção às suas aspirações materiais e espirituais. Inciso 3º. Apoiar e incentivar as mais diversas formas de produção cultural, sejam elas artísticas, científicas e tecnológicas. Inciso 4º. Promover a articulação entre o Estado e a União, com o objetivo de captar recursos junto a órgãos e empresas para a mobilização das ações culturais. Inciso 5º. Adotar incentivos fiscais para empresas de caráter privado, que contribuírem para a produção artístico-cultural e na preservação do patrimônio histórico do município. Inciso 6º. Assegurar, junto aos órgãos públicos, executivo, legislativo e judiciário, uma política de preservação do conjunto documental, com vistas a garantir sua integridade para o resgate da história e memória do município. Inciso 7º. Consolidar as funções do Arquivo Público Municipal e do Museu de Ofícios, e apoiar a criação das associações de amigos do Arquivo Público e do Museu de Ofícios. Inciso 8º. Promover a integração das instituições de ensino com órgãos culturais, especialmente o Arquivo Público Municipal, museus e bibliotecas, assegurando-lhes a manutenção de suas atividades técnico-administrativas, bem como espaços próprios adequados. Artigo 167. A cultura é uma produção do ser humano que, por sua vez, é produto e portador da cultura. Cabe ao município proteger, ampliar e desenvolver, por todos os meios ao seu alcance, a preservação do crescimento e difusão da cultura, que pressupõe políticas e programas de apoio e de promoção direta e indireta ao talento criativo em fins que interessam ao indivíduo e à coletividade. Pressupõe o fortalecimento da identidade nacional, a defesa de nossa memória histórica e o aumento crescente da autonomia cultural da nação. Parágrafo único. A produção e o consumo da cultura são totalmente livres de controles externos e de censura ideológica ou política. Artigo 168. Os arquivos históricos serão ativados para funcionar como centros de pesquisas, de proteção e de exibição de documentos. O município promoverá a organização de serviços paleográficos, de fichário e tombamento acessíveis à comunidade e ao trabalho amador e científico de reconstrução histórica. Artigo 169. Os traços ou complexos culturais, que não caibam no artigo anterior, ou que possuam caracteres específicos de colecionamento, preservação e exibição como artefatos, esculturas, gravuras, pinturas, serão expostos ao alcance do público em condições confortáveis e atraentes, que favoreçam a sua observação, estudo e reprodução com fins de prazer estético, pedagógico ou criativo. Parágrafo único. Todas as manifestações populares, que possam ser exibidas de forma organizada, encontrarão apoio ativo do município como serviço público de interesse coletivo. Artigo 170. Todos os serviços públicos visam a conservação e a difusão da cultura, e devem ser postos ao alcance direto dos estratos mais pobres da população. Serão organizadas bibliotecas, seções de museu e exibições especiais de caráter itinerante por todo o município com especialistas e técnicos apartamentos a explicar o sentido das atividades em questão. Artigo 171. É facultativo ao município
Inciso 1º. Firmar convênios de intercâmbio e cooperação financeira com entidades públicas ou privadas para prestação, orientação e assistência na criação e manutenção de bibliotecas públicas do município. Inciso 2º. Promover, mediante incentivos especiais ou concessão de prêmios e bolsas, atividades e estudos de interesse local, de natureza científica ou socioeconômica. Artigo 172. O município, em colaboração com a comunidade, protegerá o patrimônio cultural por meio de inventário, repressão aos danos e ameaças a este patrimônio. Parágrafo único. A lei disporá sobre as multas para atos relativos à evasão, destruição e descaracterização de obras de arte, e de outros bens de interesse histórico, artístico, cultural e ambiental, sendo seus valores adequados aos custos de recuperação, restauração ou reposição do bem extraviado ou danificado. Artigo 173. O poder público elaborará e implementará, com a participação e cooperação da sociedade civil, plano de instalação de centros culturais nas regiões e bairros do município. Parágrafo 1º. O poder público poderá celebrar convênios, atendidas as exigências desta lei orgânica, com órgãos e entidades públicas, sindicatos, associações de moradores e outras entidades da sociedade civil, para viabilizar o disposto no artigo. Parágrafo 2º. Junto aos centros culturais, serão instalados bibliotecas e oficinas ou cursos de redação, artes plásticas, artesanatos, danças e expressão corporal, cinema, literatura, filosofia e fotografia, além de outras expressões culturais e artísticas, incluindo a cultura indígena e negra. Artigo 174. Ficará disposta em lei a fixação de datas comemorativas de fatos relevantes à cultura municipal,